A Terra sempre teve um atrativo estranho para mim. Desde criança, eu sentia a força do desconhecido, os mistérios escondidos sob a superfície. Eu passava horas explorando os bosques perto da minha casa, fascinado pelas bocas escuras das cavernas, ousando espiar lá dentro. Mas a escuridão sempre me segurava. Desde muito jovem, fui assombrado por um sonho recorrente. Uma paisagem onírica assustadoramente vívida de uma caverna. Sua entrada era uma boca escancarada na terra. Ela me chamava para mais perto, prometendo aventura e sussurrando segredos. No entanto, em suas profundezas, eu sentia uma crescente sensação de pavor. Um medo gélido que se agarrava a mim muito depois de eu acordar. O sonho sempre se desenrolava da mesma maneira. Eu me via atraído para a entrada da caverna, compelido por uma força invisível. O ar ficava pesado, denso com o cheiro de terra úmida e algo mais. Algo antigo e perturbador. Era como se a própria caverna estivesse viva, respirando, observando cada movimento meu. O caminho para baixo era traiçoeiro, o ar espesso e pesado. Meu coração batia forte no peito, cada passo ecoando no silêncio opressor. Quanto mais fundo eu me aventurava, mais frio ficava. Um frio de gelar os ossos que penetrava em meus ossos, congelando-me até o âmago. As paredes da caverna estavam escorregadias pela umidade, refletindo a luz fraca da minha lanterna em uma dança estonteante de sombras. Formas estranhas e grotescas pareciam se contorcer na escuridão, suas formas mudando e se transformando conforme eu me movia. O medo apertou seu aperto em mim, sussurrando que eu não estava sozinho. Mais adiante, o caminho se abria em uma vasta caverna, seu teto perdido na escuridão acima. O ar estava parado e pesado, cheio de um silêncio sinistro que me oprimia de todos os lados. Uma sensação de mal-estar tomou conta de mim, um medo primal que me causou arrepios na espinha. E então eu ouvi um rugido baixo e gutural que parecia emanar das próprias paredes. Era um som que falava de algo antigo e poderoso, algo que havia adormecido na escuridão por eras. Meu sangue gelou. O pânico aumentou dentro de mim, ameaçando me consumir. Eu queria me virar e fugir de volta pelo caminho que vim, mas meus pés pareciam estar presos ao chão. Uma força invisível me mantinha cativo, obrigando-me a ir mais fundo no coração da escuridão. Minha lanterna piscou, lançando sombras grotescas que dançavam pelas paredes da caverna. O ar ficou denso com o cheiro de terra úmida e decomposição. Eu cambaleei para a frente, meu coração batendo contra minhas costelas como um tambor. Eu estava perdido, irremediavelmente perdido em um labirinto de sombras e medo. Anos se passaram e o sonho continuou a me assombrar. Só quando fui mais velho, um espeleólogo experiente com anos de experiência, explorando o mundo oculto sob nossos pés, que o sonho ganhou um novo significado assustador. Juntei-me a um grupo de entusiastas em uma expedição ao sistema de cavernas Dog Drop na área da Baía de Tampa. Era um sistema conhecido por suas passagens desafiadoras e beleza intocada. Enquanto preparávamos nosso equipamento, uma sensação de mau presságio tomou conta de mim. Era uma sensação que eu não conseguia afastar. Uma sensação de que algo estava errado. Descemos para a terra, a emoção familiar da exploração percorrendo meu corpo. O ar ficou mais frio, úmido, o mundo exterior desaparecendo a cada passo. Conforme navegávamos pelas passagens estreitas e quedas traiçoeiras, uma sensação de mal-estar começou a invadir minha mente. Quanto mais fundo íamos, mais a caverna parecia se assemelhar à dos meus sonhos. Finalmente chegamos a uma grande caverna, seu teto desaparecendo na escuridão acima. O ar estava parado e pesado, e um silêncio opressor cobria o espaço. Meu sangue gelou. Era isso. A caverna dos meus pesadelos.
As mesmas paredes escorregadias e úmidas. O mesmo silêncio opressor. O mesmo frio de gelar os ossos que parecia penetrar até a medula. O pânico me percorreu, ameaçando me dominar. Eu tinha que sair. Agora. Precisamos ir. Eu disse com voz embargada, minha voz apertada pelo terror. Meus companheiros, sentindo meu desespero, imediatamente concordaram em voltar. Nós recuamos das profundezas da caverna, nossas lanternas de cabeça cortando a escuridão como faróis de esperança. Conforme subíamos de volta para a superfície, eu podia sentir a escuridão diminuindo, mas o medo permaneceu. A experiência me abalou profundamente. Meus sonhos sempre pareciam reais, mas isso era diferente. Esta era uma conexão tangível entre meus pesadelos e o mundo desperto. A linha entre sonhos e realidade havia se confundido, me fazendo questionar minha própria sanidade. Dormir não oferecia escapatória. O sonho voltou com força total, mais vívido e assustador do que nunca. Eu podia sentir o ar frio e úmido na minha pele, sentir o cheiro de mofo da decomposição, ouvir o sussurro de movimento nas sombras. Procurei respostas, consultando especialistas em sono e terapeutas, mas ninguém conseguia explicar a conexão entre meus sonhos e a caverna Dog Drop. A experiência deixou uma marca indelével em mim, um lembrete constante do poder do subconsciente e das forças invisíveis que moldam nosso mundo. A caverna continuou a assombrar minhas horas de vigília. Eu não conseguia me livrar da sensação de que havia encontrado algo antigo e maligno, algo que dormia sob a terra. A experiência me deixou com uma profunda sensação de mal-estar. Uma sensação de que eu estava sendo observado, caçado. Movido pela necessidade de respostas, mergulhei na história do sistema de cavernas Dog Drop. Vasculhei lendas e folclore locais, procurando por qualquer menção de ocorrências estranhas ou fenômenos inexplicáveis. Minha pesquisa rendeu poucas informações concretas, mas as histórias que encontrei eram perturbadoras, cheias de sussurros de desaparecimentos e luzes estranhas vistas perto da entrada da caverna. Quanto mais eu aprendia sobre a caverna, mais convencido eu ficava de que algo sinistro espreitava em suas profundezas. Não era apenas um sonho, era um aviso, uma premonição, e eu estava determinado a descobrir a verdade. Apesar do terror que se agarrava a mim, eu não conseguia ficar longe da caverna. Era como se a própria escuridão me chamasse, sussurrando promessas de segredos revelados e conhecimento antigo desenterrado. O sonho, antes uma fonte de medo, agora parecia um mapa, guiando-me em direção a um destino desconhecido. Comecei a me aventurar de volta ao sistema de cavernas Dog Drop, desta vez sozinho. Armado com meu equipamento e uma crescente sensação de pavor, mergulhei mais fundo na terra, determinado a confrontar a fonte dos meus pesadelos. Cada descida era uma batalha contra meu próprio medo, uma luta constante para manter minha sanidade diante do desconhecido. Quanto mais fundo eu ia, mais opressiva a atmosfera se tornava. O ar ficava pesado com o peso de incontáveis anos, e o silêncio era quebrado apenas pelo som da água pingando e da minha própria respiração irregular. Eu estava andando na corda bamba, entre a curiosidade e o terror, e sabia que um passo em falso poderia me fazer cair no abismo. Nunca encontrei nada concreto nas profundezas da caverna Dog Drop. Nenhuma criatura monstruosa ou entidade sobrenatural. No entanto, a sensação de pavor persistiu, uma companheira constante em minhas explorações solitárias. A caverna havia se tornado uma manifestação tangível dos meus pesadelos. Um lugar onde os limites da realidade pareciam se confundir e se distorcer. Após meses de exploração, tomei uma decisão. Eu pararia de me aventurar na caverna Dog Drop, não por medo, mas por respeito ao poder que ela detinha. Era um lugar de mistério, de energia ancestral,
e eu havia compreendido que alguns segredos não devem ser descobertos. Minha experiência me ensinou uma lição profunda sobre o poder da psique humana e as profundezas ocultas que existem dentro de todos nós. Também me incutiu um profundo respeito pelo desconhecido e a importância de abordar tais mistérios com humildade e cautela. Os sonhos nunca desapareceram completamente, mas perderam o poder sobre mim. O terror desapareceu, substituído por uma sensação de compreensão solene. Era como se, ao confrontar meus medos, eu tivesse domado a escuridão que me assombrou por tanto tempo. Continuei a explorar cavernas, atraído por sua beleza oculta e pela emoção da descoberta. Mas nunca mais entrei em uma caverna sem uma dose saudável de respeito pelas forças invisíveis que podem residir dentro dela. A lembrança da caverna Dog Drop serve como um lembrete constante de que existem lugares neste mundo onde a lógica e a razão não têm poder. Lugares onde o véu entre a realidade e o pesadelo se torna tênue. Para aqueles que ousam se aventurar no desconhecido, ofereço este aviso: trate cada caverna com respeito. Esteja ciente do delicado equilíbrio da natureza e do poder do invisível. E lembre-se sempre de que os maiores perigos geralmente se escondem nas sombras de nossas próprias mentes. A Terra guarda muitos segredos, alguns mais sinistros do que outros. Ouça os sussurros do vento e os ecos do passado. Eles podem apenas salvá-lo da escuridão que está dentro de você. As profundezas invisíveis têm um fascínio estranho, um canto de sereia que chama o espírito aventureiro. Mas esteja avisado, pois a Terra guarda seus segredos de perto e alguns mistérios são melhor deixados intocados.